Estamos ao vivo em Brasília, 21 horas, estado de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 20 horas, ao vivo para mais uma live número 4 no plenário, enquanto as pessoas vão se acomodando, enfim, eu vejo agora começaram a entrar as pessoas. Olá pessoal, por favor vão me dando um feedback sobre como está o som, como está a imagem. Eu ainda não tenho um equipamento profissional para melhorar o som, mas vamos que vamos conseguir estabelecer uma comunicação legal aqui. Hoje é a quarta live que eu vou fazer, uma live específica de um tema específico. O tema hoje é desaforamento. Bom, enquanto as pessoas vão entrando aqui, um grande abraço a todos. Só explicar, eu sei que o que está escrito no Flipchart está espelhado, eu não consigo desespelhar nesse momento, mas como eu vou gravar a live, em um momento posterior, quando eu for publicar novamente, vai estar já desespelhado e você vai conseguir ler essas instruções que estão aqui, que na verdade são instruções mais voltadas para minha orientação do que propriamente para vocês anotarem alguma coisa. Bom, deixa eu ver o pessoal que está entrando aqui. Grande Jefferson Borges, é um tribuno nato também, logo vai estar brilhando no Tribunal do Júri. Alisson Matias, Vanessa, Solos, muita gente conhecida. Pessoal, este tema de hoje foi proposto por vocês, não lembro agora quem que fez essa proposição, mas vou continuar abrindo as caixas de mensagem para colheita de temas que vão ser utilizados aqui na live, então participe, deem o feedback, reclamem, opinem, elogiem também, é bom receber elogio, enfim, na verdade a gente está em transformação também, apenas a quarta live, eu pretendo depois aumentar o número de lives semanais, enfim, então vamos lá. 8 horas e 2 minutos em Campo Grande, 21 horas e 2 minutos em Brasília. Vamos falar então sobre o tema desaforamento. Live número 4 no plenário. Bom, desaforamento é um tema que por vezes ele passa despercebido pelo tribuno, despercebido pelo advogado de defesa, pelo defensor, pois não é algo tão comum. Talvez poderia até ser mais utilizado normalmente do que pois ele trata de um tema muito importante que diz respeito à imparcialidade do Tribunal do Júri, a imparcialidade do julgamento que será realizado. Mandando um abraço aqui para a Universidade do Sul de Santa Catarina, grande abraço. Santa Catarina, estado do aniversariante do dia, Daniel Radins, juiz de direito em Santa Catarina, foi defensor público no estado de Mato Grosso do Sul. Grande abraço a todo mundo em Santa Catarina. Pois bem, desaforamento. O desaforamento ele tem previsão legal no artigo 427 e 428 do Código de Processo Penal. Vejam bem, só uma questão. 427 e 428 do Código de Processo Penal. Como eu já disse, ele é uma exceção, ele é uma excepcionalidade à regra do julgamento, que na verdade o julgamento, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, além de ser do Tribunal do Júri, é o do lugar da infração. Há uma exceção a essa competência estabelecida pelo artigo 70 do Código de Processo Penal, nas hipóteses previstas no artigo 427 e 428 do CPP, que estão descritas dessa maneira. É uma leitura bem tranquila, que descreve com bastante tranquilidade as hipóteses cabíveis. Vamos lá. O desaforamento, artigo 427, se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. É um artigo bem exaustivo que traz todos os requisitos, todas as hipóteses legais do caso, exceto do artigo 428, que eu já vou chegar nela, mas vamos lá. Primeira regra, excepcionalidade. Você vai utilizar, essa é uma medida extrema, é uma medida que acaba excepcionando a regra do artigo 70, que fala do lugar da infração, do lugar onde o crime aconteceu, ou onde foram praticados em caso de tentativa os últimos atos de execução. Pois bem, quais são as hipóteses, então, que permitem essa excepcionalidade, que é o desaforamento? A primeira hipótese é o interesse da ordem pública. Talvez essa uma hipótese muito aberta, um campo muito aberto, quando se trata dessa cláusula de ordem pública, a gente sempre, quando a gente lembra das hipóteses de decretação da preventiva, a ordem pública é uma cláusula aberta que é difícil de concretização, mas ela está aqui no inciso primeiro, não acontece tanto assim na minha opinião, na verdade ela sempre vem acompanhada de uma das outras duas. Quais são as outras duas?
risco para a segurança do réu e a terceira, dúvida sobre a imparcialidade do júri. Esses três incisos, eles são cumulativos? Não. A primeira questão é, eles são alternativos, não há necessidade de cumular-se os três incisos para que você consiga obter o desaforamento do julgamento. O que vem a ser o desaforamento? Repetindo, é o deslocamento do julgamento que será realizado pelo Tribunal do Júri para uma comarca diversa daquela do lugar da infração. Preferencialmente uma comarca próxima ao local da infração, mas diferente do local originário. Pois bem, como eu disse, os incisos eles não são cumulativos, eles são alternativos, muito embora a gente perceba que sempre a dúvida sobre a imparcialidade do júri ela acaba incidindo juntamente com as duas outras hipóteses. No que diz respeito, por exemplo, ao risco para a segurança do réu, eu já tive um caso interessante em Miranda, em que Miranda tem uma população indígena muito grande também, e houve um assassinato, houve um homicídio em que a vítima era um indígena. A vítima era um indígena e o assassino e o autor desse crime, desse homicídio, era um homem da cidade. O que aconteceu logo após a ocorrência desse homicídio? O Fórum de Miranda ele parou, ele simplesmente parou porque a rua foi tomada pela população indígena daquela cidade. Havia inclusive, eu estou rindo aqui, mas a situação foi tensa, havia inclusive indígenas portando arco e flecha com um problema sério de segurança. A polícia militar foi deslocada para aquele local, houve um debate ali naquele momento para tentar acalmar a situação, acalmar os ânimos, e naquele caso havia seriamente uma situação de risco para a segurança do réu caso ele fosse julgado, fosse submetido ao Tribunal do Júri na comarca de Miranda. Pois bem, além disso, houve até uma dúvida sobre a imparcialidade do júri, pois eu nunca tive, pelo menos enquanto eu estava em Miranda, eu nunca tive, por exemplo, formando o conselho de sentença, a pessoa de um indígena. Nunca vi um indígena sentar no conselho de sentença, formar o conselho de sentença. Será que esse conselho de sentença, formado somente por homens brancos, era imparcial o suficiente para julgar essa tribo, esse membro dessa tribo, melhor dizendo, a pessoa que tirou a vida de um membro de uma tribo indígena? Enfim, é um questionamento que pode ser feito, mas naquele caso, o que foi essencial para a mudança da prorrogação da competência foi o risco para a segurança do réu. Em outros casos que eu já anotei também na jurisprudência aqui do nosso estado, aconteceram em casos em que havia uma disputa, por exemplo, entre facções criminosas, em que o réu corria risco de vida no local onde o fato aconteceu. Então, portanto, para avaliar, para retirar esse risco sobre a segurança do réu, houve o deslocamento da competência para o julgamento do Tribunal do Júri. Pois bem, uma quarta hipótese que é descrita no artigo 428, ela diz que haverá o desaforamento quando, injustificadamente, o júri não se realizar no prazo de 6 meses, contados do trânsito e julgado da pronúncia. Olha que interessante, aqui o motivo não é nem a imparcialidade, é a morosidade da atuação jurisdicional que prejudica a realização do julgamento. Essa é uma quarta hipótese, então, as três primeiras fundadas sobretudo na imparcialidade do júri e essa última hipótese fundada na questão do atraso da máquina judiciária. Pois bem, questões interessantes sobre o tema. Quem pode propor, quem pode representar pelo desaforamento? Esta é uma legitimidade ampla, na verdade, não é só a defesa que pode pedir desaforamento, o Ministério Público pode pedir desaforamento, o querelante, caso haja um crime conexo que determine o direito de queixa da vítima, enfim, além dos crimes conexos, o assistente de acusação também pode requerer o desaforamento, e aí tem uma questão interessante, o próprio magistrado do local do fato pode representar pelo desaforamento junto ao Tribunal de Justiça. Quando pode ocorrer o desaforamento? O pedido de desaforamento, muita atenção, ele não pode ser formulado na primeira fase do procedimento de júri. Ele somente pode ser realizado a partir do momento que há a preclusão da decisão de pronúncia, ou seja, com o trânsito e julgado da decisão de pronúncia, a partir daquele momento é que você pode pedir o desaforamento. E para quem? Para onde você pede? Você dirige a sua petição ao Tribunal de Justiça, que exerce a jurisdição sobre aquela comarca, aquele local da infração. Então, o desaforamento não é feito para o juiz da causa, ele sim é feito para o órgão superior, o órgão de instância superior, o Tribunal de Justiça, que decidirá esse julgamento. Muita atenção ao teor da súmula 712 do STF, que diz: é nula a decisão que determina o desaforamento de processo de competência do júri sem a audiência da defesa. Ou seja, quando não é a defesa que exerce
o direito de exigir, melhor dizendo, não o direito, mas que ele postula a possibilidade de exigir o desaforamento, ou seja, quando é feito pelo magistrado, quando é feito pelo assistente de acusação, quando é feito pelo Ministério Público, em todas essas hipóteses, a defesa tem que ser chamada a responder, tem que ser ouvida, tem que ser exercido o contraditório. Pois bem, uma questão interessante, provas concretas versus fundado receio ou dúvida da imparcialidade. Os tribunais superiores, de modo pacífico até, eles entendem que, na verdade, não há a necessidade de provas concretas na necessidade do desaforamento. Na verdade, é o fundado receio, a fundada dúvida da imparcialidade, por exemplo, que irá determinar se haverá o desaforamento ou não. Então, não há basicamente provas concretas. Óbvio que é uma análise subjetiva da prova, é uma análise subjetiva do fato, isso prejudica muito às vezes os pedidos de desaforamento, pois há uma necessidade de apresentação de um mínimo de indícios, de um mínimo de provas, pelo menos das afirmações que você faz no que diz respeito aos incisos que são colocados aqui no artigo 427 e 428 do Código de Processo Penal. Bom, quando eu estava estudando esse tema de desaforamento, eu resolvi fazer uma pesquisa junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul para verificar na prática quais as hipóteses acontecem de modo mais claro, de modo mais concreto, o desaforamento. E aí eu fiz uma pesquisa dos últimos 20 julgados que foram realizados por aquele tribunal, pelo nosso tribunal, e dizem respeito a desaforamento. Óbvio que essa pesquisa não tem condições de ser uma estatística, tendo em vista que, na verdade, ela não tem fins estatísticos, pois o campo de pesquisa se baseou em um critério apenas cronológico, ou seja, os últimos 20 julgamentos, os 20 julgamentos mais recentes em que houve o desaforamento, e a partir dali eu fiz uma análise. Vejam que interessante, desses 20 julgamentos que eu fiz a pesquisa, 12 desses julgamentos, melhor dizendo, 14 desses pedidos de desaforamento foram formulados pelo Ministério Público. Vejam bem, mais de 60%, na verdade 70% dos pedidos de desaforamento nos últimos 20 casos que foram julgados pelo Tribunal de Justiça foram feitos pelo Ministério Público e não pela defesa. E desses 14 julgamentos que o Ministério Público postulou, houve uma média de 80% de aceitação pelo Tribunal de Justiça para fazer o desaforamento. Esse é um dado importante, também um dado interessante que eu vou explicar lá na frente por que eu entendo que isso aconteceu. Os casos que o Ministério Público postulou, por exemplo, teve um caso de uma cidade do interior de Minas Gerais em que a justificativa do Ministério Público era a periculosidade do agente. A periculosidade do agente era um agente que, segundo o Ministério Público, notadamente naquela cidade, era conhecida como uma pessoa muito violenta, uma pessoa que já havia praticado outros crimes violentos e que, portanto, ele causava temor nas pessoas daquela cidade. Temor na vítima, na família da vítima, temor nas testemunhas e temor, sobretudo, nos jurados. E aí, com base nesse pedido, o Ministério Público conseguiu o desaforamento desse julgamento. Um segundo caso que eu também anotei aqui, que eu achei interessante, e eu só vou ler também, só para vocês terem uma ideia, a justificativa. O acusado é conhecido por ser violento e de índole vingativa, sendo bastante temido pela vítima, pelas testemunhas e pela comunidade em geral, de modo que poderá exercer influência em relação aos jurados, tornando-os parciais. Vejam bem, nesse caso, por exemplo, o que motivou o juiz a acatar, aliás, o tribunal a acatar esse pedido ministerial? Não foi somente a prova testemunhal, que na audiência de instrução era questionado especificamente as testemunhas se elas tinham medo tinham medo do réu, e elas afirmavam que tinham medo dele, sim, que ele era uma pessoa perigosa. Então era uma informação que constava do processo, que prejudicava muito o caso, e sobretudo ao final da instrução o próprio magistrado apoiou esse pedido ministerial. Pois bem, um terceiro caso interessante que houve o pedido de desaforamento através do Ministério Público diz respeito a um crime que envolvia uma organização criminosa, uma determinada organização criminosa em uma cidade muito pequena do estado de Mato Grosso do Sul, uma cidade pequena do interior, em que houve um crime bárbaro praticado por um integrante de organização criminosa. A imprensa local, ela acabou trazendo informações muito relevantes, melhor dizendo, muito graves sobre aquela conduta que foi praticada, sobre a vida pregressa do réu, e o Ministério Público entendeu que aquela comunidade local, por ser pequena inclusive, não estaria preparada para exercer com imparcialidade o julgamento. O Tribunal de Justiça acatou essa tese. E por último, um outro exemplo que eu queria trazer aqui foi um caso em que o réu era um vereador.
um vereador da cidade que já havia sido reeleito por vários mandatos, já tinha exercido vários mandatos enquanto vereador da cidade e que por tal motivo, pela influência que ele exercia naquela cidade, pela influência, pela figura pública conhecida que ele era naquela cidade, o Ministério Público postulou o desaforamento desse caso, que foi aceito também pelo Poder Judiciário. Com relação à defesa, eu anotei 2 casos. Eu disse para vocês que 14 casos foram promovidos pelo Ministério Público, sendo que 12 deles foram deferidos o pedido de desaforamento. Já a defesa, eram 6 casos, 6 pedidos de desaforamento que eu podia analisar dentre os últimos 20. Desses 6, apenas 50% deles foi deferido pelo Judiciário, e desses 3 que foram deferidos, um deles, inclusive, contou com o parecer favorável do próprio Ministério Público. Então, somente em 2 desses casos, o Ministério Público discordou, somente em 2 casos de 6 casos, ou seja, 40% desses casos, a defesa conseguiu êxito no pedido de desaforamento. E o que a defesa pediu? Por que a defesa pediu o desaforamento? Num primeiro caso, houve um caso interessante que, na verdade, primeiro eu vou contar o caso que foi indeferido pelo Judiciário. A defesa juntou no processo um caderno, não no processo, mas no pedido de desaforamento, que ele é feito separado, é bom que se diga isso também, você não pode instruir o processo com esse pedido de desaforamento, que isso pode até influenciar nos jurados, nos jurados de qualquer lugar que vão julgar essa causa. Mas enfim, o colega ele juntou no pedido de desaforamento quase 100 páginas de matérias jornalísticas que tratavam do caso objeto de apuração. E aí o Tribunal de Justiça, quando foi analisar o pedido de desaforamento, percebeu que, muito embora havia um alto volume de matéria jornalística tratando desse caso, as matérias, na verdade, elas acabavam repetindo o que estava nos autos e não havia juízo de valor sobre o caso, que, portanto, por isso não havia dúvida, não havia risco, nem dúvida razoável com respeito à imparcialidade dos jurados. O julgamento foi mantido na comarca, apesar dessa grande influência midiática que o caso trouxe naquela cidade. Aí já teve um outro caso que também tinha os mesmos elementos, ou seja, imprensa em cima, noticiando de forma ostensiva o caso, em que, na verdade, o Tribunal de Justiça acabou por bem aceitar o pedido da defesa. Qual que foi a diferença desse segundo caso? A diferença nesse segundo caso foi o papel da família da vítima no pedido de desaforamento. Foi um caso de uma cidade de grande porte aqui, até do estado de Mato Grosso do Sul, de médio e grande porte do estado de Mato Grosso do Sul, em que a família da vítima começou a fazer várias campanhas pedindo justiça pela morte do parente que foi assassinado. E aí a família da vítima chegou a fazer, por exemplo, uma audiência pública na Câmara Municipal, chegou a participar de programas televisivos pedindo justiça, chegou a fazer campanhas nas escolas públicas da cidade pedindo por justiça. Isso tudo foi documentado pela defesa, que apresentou ao TJ, e o TJ, de modo acertado, a meu ver, entendeu que a imparcialidade do júri estava comprometida, tendo em vista principalmente o papel ostensivo que a família da vítima fez nesse caso em especial. É natural, a gente acompanhando o tribunal do júri, é natural que a família da vítima clame por justiça, costuma ir no dia dos julgamentos, usem camisas, enfim, se reúnam para acompanhar o julgamento. Isso é normal. O que extrapolou nesse caso foi uma atuação mais ostensiva na própria comunidade, em que a família da vítima passou a pedir pela condenação do réu indiscriminadamente em vários órgãos públicos, na Câmara Municipal, em escolas públicas municipais, enfim, esse foi o sabor diferente, foi o que trouxe um julgamento diferente para esse caso. Outra questão interessante sobre o julgamento do desaforamento. Nesses 20 casos que eu notei, há uma coincidência na maioria deles em que houve a deferência, que houve o deferimento do pedido de desaforamento. Na maioria deles, o magistrado foi ouvido e manifestou e deu opinião favorável ao pedido de desaforamento. Como que é isso? Na verdade, quando você faz um pedido de desaforamento ao tribunal, o Tribunal de Justiça abre o contraditório para as partes, ou seja, Ministério Público e Defesa vão falar sobre a situação, mas o Tribunal de Justiça também pede a opinião do juiz do local do fato. E eu percebi que a opinião do juiz do lugar do fato, do lugar do julgamento, do lugar onde aconteceu o crime, é muito relevante e na maioria dos casos em que houve um parecer favorável, uma opinião favorável do próprio magistrado, o tribunal acabou acatando esse pedido formado, seja pela defesa, seja pelo Ministério Público. Então, você, advogado, antes de pedir o desaforamento, é interessante que faça um trabalho com o magistrado,
tente saber de antemão qual é a opinião do magistrado, pois ele certamente será consultado pelo tribunal e a opinião dele vai ter um peso de relevo na hora da decisão do desaforamento. Também ainda nas minhas pesquisas de jurisprudência, eu achei um caso muito interessante, um caso que o STF julgou recentemente, na verdade ele é a decisão de 14/5/2019, um caso que aconteceu no estado do Espírito Santo. Olha só que interessante. A defesa fez um pedido, aconteceu um crime na cidade do Espírito Santo, eu não vou citar o nome dela, talvez a característica que eu vou citar aqui agora vai acabar descortinando qual é essa cidade do Espírito Santo. Mas o fato é que as questões de fato que justificariam o pedido de desaforamento, há uma delas que foi muito interessante, que foi uma perspicácia muito interessante da advogada que atuou nesse caso. Primeiro, tanto o Tribunal de Justiça local quanto o STJ negaram o pedido da defesa de desaforamento, e aí a advogada, através do habeas corpus e um agravo regimental em habeas corpus, conseguiu levar a matéria até o STF, e o STF enfrentou a questão e decidiu favoravelmente em favor do réu, por conta principalmente da soberania, para garantir a soberania dos veredictos, a imparcialidade e a plenitude de defesa daquele acusado. Vejam bem, vou ler um pouco rapidamente a ementa desse julgamento. A questão do desaforamento é matéria de ordem pública inserida no capítulo da ampla defesa. A nossa Carta Magna, ao reconhecer a instituição do júri, em seu artigo 5º, inciso 38, determina seja assegurada a plenitude de defesa. Ao contrário do que decidido pelo tribunal local, a legislação penal e processual penal não exigem o acompanhamento de provas concretas ou a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada a dúvida quanto a tal ocorrência. Em caso, entendo suficientes as alegações que justificam a modificação da competência territorial, especialmente porque essa conclusão não traz qualquer dano à acusação, o que não se poderia afirmar na hipótese em contrário senso. Primeira questão é aquilo que eu já falei. Os tribunais superiores não entendem que haja a necessidade de provas concretas da imparcialidade, melhor dizendo, da parcialidade, mas sim um fundado receio de que a imparcialidade possa ser quebrada em razão das questões de fato que foram levantadas. E nesse caso aqui, foi um caso diferente. Há uma cidade no estado do Espírito Santo em que 80% da população dessa cidade é constituída de cidadãos pomeranos, vamos chamar assim. A Pomerânia, que não é a Alemanha, é um povo que veio daquela região da Polônia e da Alemanha, que foi muito perseguida durante a Segunda Guerra Mundial e que acabou migrando para vários estados brasileiros, entre os quais Santa Catarina e Espírito Santo. Espírito Santo tem uma cidade em que 80% daquela população é pomerana. A vítima desse processo era um cidadão pomerano de muita influência na cidade, com muita influência na população local, no seu conjunto ali, daquela população pomerana. E aí que vem o detalhe, o autor desse delito era uma pessoa negra. Então a advogada, de modo até corajoso e audacioso, ela disse, olha, em uma cidade onde 80% são pomeranos e que um negro praticou um crime contra a vida, essa pessoa não será julgada por pares. Não haverá um julgamento imparcial, pelo contrário. A questão da tradição do povo pomerano iria prejudicar a imparcialidade do julgamento. Além disso, houve outros elementos, obviamente, não foi somente esse elemento, mas esse me chamou muita atenção porque ele constou, inclusive, da decisão nesse habeas corpus que o STF julgou, dizendo que sim, realmente essa questão de fato, ou seja, 80% da população pomerana para julgar um homem negro poderia gerar, sim, uma quebra na imparcialidade que se espera no julgamento do Tribunal do Júri. Um caso muito interessante, um caso recente, em que acabou sendo determinada a prorrogação do deslocamento da competência. Muito cuidado, no STJ eu acompanhei vários julgados também em que havia sido realizado pelo tribunal o deslocamento da competência e normalmente o deslocamento direto da cidade para a capital do estado. Só que, vejam bem, o próprio artigo 427 fala cidade, localidade próxima ao local do fato, ou seja, não há uma necessidade, não há uma obrigatoriedade em que se seja feito o deslocamento para a capital do estado. Pelo contrário, quanto mais próximo, melhor será o julgamento, menos passível de anulação será o julgamento. O STJ anulou vários casos de deslocamento de competência, de desaforamento, não o desaforamento em si, mas a decisão, parte da decisão, porque houve um deslocamento de uma distância territorial muito longe do local da infração, pois, como já dito,
excepcionalidade no desaforamento. Deixa eu ver mais alguma questão que eu queria colocar. Uma questão interessante também que o STJ enfrentou recentemente, que diz respeito até a esse entendimento de possibilidade de prisão a partir da segunda instância, do julgamento de segunda instância, diz respeito à questão do tribunal do júri. Quando há o desaforamento e o deslocamento da competência e o tribunal do júri ocorre em uma cidade diversa, após a realização do julgamento no tribunal do júri, o juiz competente, primariamente competente, está autorizado a exercer o seu juízo de cautelaridade para, inclusive, determinar o cumprimento de execução provisória da pena. Óbvio que essa questão ainda não está muito bem definida, pois a execução provisória da pena não é um assunto ainda fechado, não é um assunto simulado, não há vinculação com relação a isso, e óbvio também que o magistrado precisa justificar a decretação da prisão preventiva, mas a gente sabe, a gente tem visto muitos magistrados proferindo decisões de cumprimento, de determinação de cumprimento inicial da sentença no tribunal do júri, seja após o julgamento feito pelo tribunal, seja também quando quando está pendente de julgamento às cortes especiais extraordinárias do STJ e do STF. Então, muito cuidado com essa questão sobre o juízo competente para decretar a prisão preventiva, para determinar o início do cumprimento da pena provisoriamente estabelecida naquele título judicial. Pois bem, sobre o desaforamento era isso que eu queria dizer. Na verdade, eu já tinha algumas experiências com isso. Eu tive uma situação, um dos primeiros júris que eu fiz numa cidade no interior, em que a vítima era um vereador daquela cidade. Uma das pessoas acusadas, não foi a que eu defendi, era a esposa desta vítima. Essa esposa dessa vítima também era muito conhecida na cidade. Fiquei muito propenso a pedir desaforamento nesse caso, mas conhecendo aquele clima da cidade, a gente não conseguia entender qual seria a balança que iria pender, se para um lado ou se para o outro. Havia uma situação, uma comoção na cidade diferente, em que efetivamente a cidade estava dividida sobre aquele caso penal, então não foi feito o pedido de desaforamento. Você advogada, defensor público, que vai atuar numa comarca que não é a sua comarca de atuação normal, é muito importante que você consiga, antes do julgamento, e com um tempo razoável, pois, repito, o manejo do desaforamento ele tem que ser feito a partir da preclusão da decisão de pronúncia até a data do julgamento. Então, muito cuidado, você precisa fazer uma pesquisa junto à comunidade local para compreender qual é o clima, qual é o ambiente daquela cidade para julgar o caso do tribunal do júri. Se você perceber que há um problema com relação à imparcialidade do júri, é necessário intervir para fazer sim, para tentar sim manter a paridade de armas, para manter um julgamento justo, um julgamento sobretudo imparcial, na medida do possível, óbvio, imparcial. Então, se informe sobre como foi para aquela comunidade local a atuação, enfim, o caso penal que gerou aquele plenário do Tribunal do Júri. Sobretudo, busque na imprensa elementos de informação que possam sugerir a quebra da imparcialidade. Na verdade, na grande maioria desses casos que eu pesquisei, a prova principal que era juntada no processo era basicamente notícias jornalísticas. E aí, muita atenção. A notícia jornalística que ela simplesmente retrata o fato, ela não tem um condão, segundo os tribunais, de afastar a imparcialidade do júri. Já as notícias jornalísticas que, porventura, entrem no mérito e exerçam um juízo crítico sobre o caso, essas sim podem gerar a imparcialidade do júri daquele local. Outra questão importante, deixa eu ver que eu anotei aqui. Bom, basicamente era sobre essas questões que eu queria tratar no que diz respeito a desaforamento. Agora eu vou perguntar para você se alguém quer participar de alguma coisa, se quer contar algum caso que tenha participado em que houve desaforamento. Alguém tem interesse de participar aqui ao vivo para falar sobre isso? Antes que eu me esqueça também, eu já estava me esquecendo, há uma segunda hipótese em que você pode pedir o desaforamento posteriormente ao julgamento. Essa hipótese acontece quando o fato que integra um desses três incisos previstos no artigo 427, ele ocorre exatamente na sessão do julgamento. Se acontecer na sessão de julgamento algo que possa ter demonstrado que havia risco para a segurança do réu e você consegue, através de apelação, anular o julgamento pelo Tribunal do Júri, você pode motivar, você pode manejar um pedido também
de desaforamento. Esse é um desaforamento a posteriori, que é mais raro de acontecer, mas sim é possível nessas hipóteses quando elas acontecem exatamente durante a realização do tribunal do júri, do plenário do tribunal do júri. Olá pessoal, mais alguma informação? Alguém quer participar ao vivo? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida a respeito do caso? Agora eu consigo ler aqui. Alguém precisa de algum esclarecimento? Outra questão também, já indo para o fim da live, nas pesquisas que eu fiz também, é muito mais comum o desaforamento em cidades menores, em cidades com menor densidade populacional, do que em capitais, por exemplo. Eu que atuo em Campo Grande, que é uma capital de 800 mil habitantes, quase 900 mil habitantes, a gente percebe uma influência muito grande da mídia, uma influência dos sites jornalísticos, enfim, nos casos que dizem respeito ao crime contra a vida, mas não há, de modo muito claro, uma influência na imparcialidade do conselho de sentença, pois há uma heterogeneidade muito grande dentro do conselho de sentença que acaba não se prestando a esse tipo de informação jornalística, muito embora em alguns casos me incomoda muito sim. Mais alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou deixar hoje, depois da live, uma caixa aberta de mensagens para que vocês mandem outros temas específicos para que eu possa fazer lives sobre temas específicos. Espero falar mais para frente também uma questão muito importante sobre os símbolos da culpa, até por conta de uma decisão recente do STJ que anulou um julgamento do Tribunal do Júri em que o réu esteve presente no julgamento com roupas de presidiário. Muito importante essa decisão, eu quero comentar essa decisão mais para frente, em outra oportunidade. Por hoje é somente sobre desaforamento, se liga nessas dicas, enfim. Abraço para a Bahia, para todos os estados do Brasil, para todas as pessoas que estão acompanhando. Quem não assistiu ao vivo, essa live vai ficar ainda 24 horas no ar e posteriormente eu ainda vou divulgar alguns pedaços dela, enfim, vou divulgar alguns fatos, algumas questões que dizem respeito ao desaforamento. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo tempo que vocês dispensaram essa live hoje, mais curtinha, o tema um pouco mais rápido também. Grande abraço, a gente fica aqui no plenário, eu espero encontrar vocês por aqui, tá bom? Mais algum recado? Dourados, Mato Grosso do Sul, de onde o pessoal está falando, só para eu conhecer também todo mundo. Doutora Maria Clara Moraes Porfírio, que está em Miranda, minha querida Miranda. Bom, é isso pessoal, são agora 20 horas e 32 minutos, meia hora de live mais curtinha hoje, mas foi isso aí. Grande abraço, a gente se vê por aqui no plenário. Até mais!